Qual é o segredo para o sucesso na extração da pedra ametista? Alguns podem falar que é a sorte de encontrar vários diodos em um único lugar, ou popularmente chamado pelos garimpeiros de mancha boa. Outros, que é o controle nas detonações para avançar a rocha com cautela. Mas a mineração vai muito além de técnicas e processos. Garimpeira. Tudo começou na década de 1930, graças a caçadores e agricultores que habitavam a região. Na rotina do trabalho no campo, entre lavras e preparo do solo, foram encontradas as primeiras pedras sob as raízes das árvores, dos córregos e nas áreas lavradas. No entanto, era apenas o começo de uma descoberta. Não se tinha conhecimento do valor das pedras. A única certeza era da beleza dos cristais e da abundância deles na terra. Com a chegada de novos imigrantes, trouxeram consigo conhecimento, facilitando para o surgimento das primeiras vendas das pedras encontradas e guardadas pelos agricultores. Mas foi apenas no fim da Segunda Guerra Mundial que o interesse pela exploração de pedras aumentou, pois trouxe consigo mais lucros para os agricultores através de comércios que buscavam pelos minerais, despertando na população um interesse maior pela busca das maiores e mais belas pedras. Essa jornada enfrentou inúmeros desafios, como o aprimoramento de técnicas garimpeiras para a atividade local. Eu sou nascido e criado, então, na antiga São Gabriel, né, que hoje é Ametista do Sul, e a gente acompanhou todo o processo desde o início, né, quando começou a surgir os primeiros vestígios de pedras ametistas, né, na lavoura, no solo. Muitas vezes se fazia o preparo da terra para fazer o plantio, né, e acabava aparecendo alguns, nós chamávamos de rolato, né, que é aquela gema de pedra ametista que se encontrava no solo. Então aquilo foi crescendo, daí na terra aparecia, em alguns locais aparecia de maior quantidade, umas de menor quantidade, mas enfim, foi por ali então que se deu o início, né? Aí começou, quando se fazia as queimas de roçadas de matos para se fazer o plantio, se encontrava alguns pedaços de citrino. Quer dizer com isso que era o calor, que era o fogo, que transformava aquela pedra ametista, que era azul, numa cor avermelhada, que daí era o citrino. Então tudo começou por aí. Aí começou então a aparecer cada vez mais nas encostas dos morros. Aí começou a se fazer então as chamadas cavas, que era um buraco feito no chão de picareta e pá, né? E se encontrava por ali então aqueles maiores vestígios, né, de pedras. Encontrava daí já as gemas em forma de drusas, né, que eram pedaços maiores. E foi até chegar a uma certa altura do encosta do morro. Aí entrou as máquinas, os tratores de esteiras que chama, né, as grandes máquinas, fazer então o corte no morro para se fazer as chamadas rampas, né? Aí se fazia aquele corte até chegar naquele material que nós chamava o tijolo, que nada mais é que o basalto, né? Ele é mais poroso, ele é mais, digamos, mais fácil de trabalhar nele. E aí então começou a se encontrar as grandes ametistas, pedras maiores, enormes, né? Ela já transformada em geodos, mas sim como era no basalto mais poroso, ela acabava se quebrando e se transformando em gemas de ametista. Sempre vivi no mundo da pedra e desde quando eu nasci, meu pai já tinha o garimpo, já
começava aí com 10, 12 anos de idade eu já ia no garimpo, já ia cavalcar pedra, que na época era com picão, com machado, ia no barranco da estrada e achava pedra. Aí quando eu fiquei maior eu virei garimpeiro também. O pai não deixava no início, mas tinha que ir para a lavoura. Depois, aí, como ele viu também que a lavoura não dava subsistência, vamos para o garimpo. E aí, a sorte, meu pai teve um dos melhores garimpos da região, era dele. E aí eu me tornei o garimpeiro e trabalhei 12 anos no garimpo. Tive a sorte de tirar uma das melhores pedras que saiu na região. Isso o Ivanir Lodge sempre falava, aquela tua pedra foi uma das melhores que saiu na região. Aí eu garimpei 12 anos, mas daí a gente era muito explorado na época, tinha poucas empresas que compravam. Aí eu resolvi montar uma indústria e fiz um fundo de quintal aqui mesmo e fui industrializando. Aí começamos a levar a pedra para São Paulo e aí lá um chinês descobriu nós, viu uma capela elitista e se impressionou. O Nelson, taiwanês, que aí até hoje a gente vende pedra para eles, 30 anos vendendo. E aí Taiwan fica perto de Guangzhou. Guangzhou, ele tinha loja no shopping de Guangzhou. E aí os chineses também descobriram a pedra, descobriram de onde veio e vieram para cá. Hoje Dong Hai também, que é um grande comprador, um grande centro da China, está vindo aqui na Ametista comprar pedra. Hoje não tem mais ninguém que impede ninguém de vir. Antigamente, no início meu, talvez por isso eu botei empresa, né? Porque o comprador não chegava até aqui. Chegava até São Paulo e as empresas maiores abasteciam ele e falavam que aqui não podia vir, que aqui era muito difícil, era perigoso. Essa jornada enfrentou inúmeros desafios, como o aprimoramento de técnicas garimpeiras para a atividade local, adaptação através de ferramentas necessárias para o trabalho e abertura do comércio por questões de acesso. No entanto, a busca incansável por novas formas e maneiras de encontrar geodos para trazer mais renda às famílias foi o alicerce dos garimpeiros na jornada da extração. Você sabe que nós fomos agraciados, presenteados, digamos assim, com a maior jazida de pedra ametista do mundo, né? Ela está aqui em Ametista do Sul e, claro, na região aqui, né? Então, isso é um presente que Deus nos deu, que a ciência nos explica, que é o tema dos derrames basálticos, né? Aí com isso, algumas propriedades não existem, não tem pedra ametista, não é em todos os lugares que tem, né? Depende muito do derrame basáltico. Então isso a ciência explica, a gente nem sabe explicar muito bem como é que é, em algum lugar tem e outros não tem, né? Isso é um trabalho bem... É o olho do garimpeiro que ele é mágico, é ele que descobre onde a pedra está. Mas aí então, no período de entre safra, que a gente não tinha serviço na lavoura, a gente ia então cavar, fazer as cavas para se encontrar os chamados rolados, né? Então foi por aí que começou as grandes escalas, né? A grande procura por a pedra ametista. Começaram a entrar os compradores de fora e aí acabou envolvendo aqui a população, né, na procura, né? Quando se encontrava aquelas pedras já com o trabalho que o trator fazia, né? Ele fazia o corte no topo do morro, jogava no talude, que o talude é chamado a ladeira abaixo, e aí muitas vezes não se tinha como chegar lá com um carro para carregar, com um veículo, né? Que na época só tinha picapes, né? Carregar transportar aquela produção.
E muitas vezes se fazia então de carroça a bois, né? Se transportava até um determinado local, uma moradia, na morada do proprietário do solo, e aí então fazia a lavagem daquilo, porque era misturado com lama, com barro, né? Aí então se sentia que ou era ametista boa ou não era muito boa. Então nesse processo todo aí a gente acompanhou desde o início, né? E depende muito da sorte, não é todas as propriedades que se encontram pedra ametista, né? Algumas não tem, mas algumas tinha na época e ainda tem bastante. Então, aí quando começou o processo que acabando encostando no morro aquele material mais poroso, que nós chamávamos de tijolo mole, aí começou o processo das galerias, que chama as brocas, né? Aí eu acredito que foi lá na década de 80, aí quando encostou no topo do morro, aquele corte que o trator tinha feito, aí o pessoal achou que acabou o garimpo, porque agora como é que vai tocar se já era rocha mesmo, né? O material já era um basalto bem consistente, bem firme. Aí então se iniciou o processo das galerias, né? Aí veio os compressores, né? Os compressores chamados madeiretes, as perfuratrizes, né? Para começar a fazer o desmonte da rocha, para encontrar daí as ametistas. Aí que deu então o início das galerias, das furnas, e aí então se começou a extração dos diodos, que nada mais é que os bojos que a gente chama, né? Aí então começou a perfurar aquelas galerias, afundando, né? E aí o processo foi mais vantajoso, mais rentável, porque aí começou a produção em grande escala e com muitos valores comerciais, né? Aí entrou as indústrias de beneficiamento, de corte de geodo, de compra e venda, enfim, foi aí que começou a alavancar mesmo a extração em grande escala, em grande renda e riqueza, e renda, emprego, digamos, foi aí para frente na década de 80 até hoje, né, que se encontramos nesse patamar aí de estar todo perfurado, enfim, né, que é um processo muito rentável, digamos, né. Então, por isso que eu falo que a Ametista do Sul teve a grande dádiva de Deus ser presenteado com essa riqueza, né, que gerou muito emprego, muita renda, desenvolvimento da cidade, né? Aí foi quando lá em 92 começou o processo então, de emancipação do município, né? Aí sim se deu o nome de Ametista do Sul. Então a partir da picareta e do apadre, né? Que se fazia a limpeza das chamadas cavas, até chegar no barranco, digamos, para começar as furnas, era feito com picareta, marreta, né? E a partir daí, então, quando começou a entrar nas galerias, se fazia a limpeza dos rejeitos com carrinho de mão, né? E não era de pneu a roda do carrinho, era de madeira. Então, olha, eu tinha que subir no barranco, empurrando, né? Mas antes do carrinho de mão veio a chamada paviola, que nada mais é que uma caixa, né? Com 2 cabos, um pegava na frente, outro atrás, fazia a limpeza, levava no peral, digamos, e fazia a limpeza. Então tudo isso foi evoluindo, né? Então passou por carrinho de mão. Aí quando começou a ficar mais profundo as galerias, aí começou as chamadas carretinhas, né? Que desmanchavam um Jeep ou uma picape, né? Da Willys, e se colocava uma tombadeira em cima, então se fazia, mas o carregar em cima era tudo braçal, né? Tinha que pegar e jogar em cima os rejeitos, né? Dos basaltos, enfim, para fazer o descarte, né, desse material. Aí começou a entrar a perfuração, então, com compressores, com martelete e tal. Então isso tudo foi evoluindo. Mas antes disso tudo tinha os compressores, era motor a diesel, né? Aí entrou a energia, começou a iluminar, então foi melhorando cada vez mais. Aí com o decorrer dos tempos, aí, após as carretinhas, hoje a evolução aumentou muito. Hoje tem os chamados caminhão de tombadeira e mais as bobcat que faz o carregamento, né, dos rejeitos lá dentro da mina. Então o trabalho braçal quase que ele está sendo extinto, né?
A silicose, que era uma doença terrível, ela foi quase que erradicada, porque hoje, com o uso da máscara e o uso da perfuração a lâmina e a ventilação na mina, então a silicose ela foi descartada, digamos, né, do nosso trabalho. E claro, ficou aqueles remanescentes, né, o passivo que ficou existe, mas graças a Deus entrou também a equipe médica, epidemiologista, né? A gente se trata com essa equipe então que se controla, né? A doença é uma coisa que você consegue aí levando ela. Logo que descobriram o garimpo, já começou o comércio, né? Bem devagar, conforme o garimpo também iniciou lentamente, o comércio também veio se desenvolvendo aos poucos, né? Até surgir as primeiras empresas aqui que exportaram, que daí começou a extrair mais, né? Porque o retorno também, viram que a maioria era colono, né? Que trabalhava na lavoura e aí fazia uma entre safra, eles iam pro garimpo, que não era uma coisa segura, né? Que eles não tinham certeza daquilo ali. Aí, como foram vendendo e viram que o retorno era bom, melhor que a agricultura, porque aqui é minifúndio, né? A agricultura muito fraca. Aí foram trabalhando mais com o desenvolver do tempo aí, já deixando aquela coisa de entre safra. A entre safra passou a ser agricultura, segundo plano, né? Isso saía bastante em pedaço, né? Não tinha maquinário, e nem nas empresas também não tinha máquina, né? Para serrar a pedra, daí era feito tudo manual, era aberto, quebrava a cabeça e fazia brusa, o talhão que o garimpeiro fala, né? Depois aí surgiu a máquina, a empresa de Frederico inventou a máquina fechada, né? Que era refrigerada a óleo diesel, aí cada pouco explodia em chama, né? Aí com o passar do tempo desenvolveu a máquina refrigerada a água. Hoje elas são refrigeradas a água, não tem mais perigo de pegar fogo, né? E também surgiu a maquita para cortar a pedra de várias formas, né? Que hoje não é mais só a capela, né? Tem várias formas de pedra que agregou o valor, né? Foi diante da persistência da população e do conhecimento adquirido no decorrer dos anos que a Vila de São Gabriel se tornou a linda e encantadora cidade de Ametista do Sul. Um marco na história dos cidadãos que orgulhosamente colocaram o nome do mineral para ser referência e lembrança de toda a dedicação que, ao erguerem uma pedra, também ergueram uma cidade, que hoje recebe o título de capital mundial da pedra ametista. Eu acho que isso não imaginava, até porque tinha poucos garimpos na época aberto, né? E não se sabia, não tinha geólogo que dizia, não, a região inteira tem mina. Na época achava que era meia dúzia de garimpos, né? Que não ia sustentar uma cidade, né? Acho que não se passava na cabeça, né? Então agora eu vou mostrar para vocês como que faz para analisar a pedra ametista e retirar ela. Ó, aqui nós temos a rocha. E aqui a pedra ametista. Para localizar ela, nós vamos fazendo pequenas perfurações e explodindo. Explodiu, localizou a pedra, tu liga a perfuratriz, faz um pequeno furinho, coloca a luzinha dentro, tu vai ver a cor, formação e a beleza dela. Depois tu analisou ela, que viu a cor e o tamanho, tu liga a perfuratriz e vai fazendo pequenos furinhos ao redor dela. Fez um lado, faz o outro lado, faz a parte de baixo, pega uma haste de ferro, uma varetinha, bate atrás dela, ela se solta.
Aí depois fez todo esse processo aqui, ó, tu tem que bater bem devagarinho atrás dela, para não quebrar. Quebrou, tu perde o valor. Essa ametista que ela dá 150 kg, ela vale de 10 a 12 reais o quilo. Quebrou ela vem para 5 reais o quilo. Tu perde metade. Aqui tem outra um pouquinho mais para dentro. Essas são 250 kg. E aqui tem outra. Se nós abrimos a frente dela para mostrar para vocês. A pedrinha que ela dá uns 300 kg, ela vale 30 reais o quilo. E aqui tem outra, pessoal. Essa aqui eu acabei fazendo a detonação em cima, acabei trincando um ladinho dela aqui, ó. Aí colocamos um pouquinho de cimento, umas varinhas de ferro para firmar ela. E abrimos uma janelinha para mostrar para vocês. Ó, essa pedrinha que ela dá 250 kg, ela vale 60 reais o quilo. O que determina o valor da pedra ametista? Quanto mais azul escuro, mais violeta, mais valor ela tem. Quanto mais grave é o som quando bate nela, maior é a pedra ametista. Hoje nós tiramos todas, da mais branquinha até a azul mais escura. Todas elas têm valor. O tempo não deixou de trazer várias melhorias e segurança para os garimpeiros. Através de ideias e conhecimentos, fundaram a Cogamai, Cooperativa dos Garimpeiros do Médio e Alto Uruguai, que se tornou fundamental para a regularização da mineração. Juntamente com órgãos federais, tem a importante função de preservar a qualidade da vida dos garimpeiros e manter o funcionamento dos garimpos legal e sustentável. Com o decorrer dos anos, então, a maioria das pessoas se dedicaram só à extração, começaram a abandonar a lavoura e se dedicar só dentro das galerias, dentro da mina, né? Mas aí não se usava os EPIs, os equipamentos de proteção individual, digamos que seja, né? Aí começou a aparecer os problemas de saúde com o garimpeiro, né? Começou a aparecer silicose, deu alguns acidentes que vitimou algumas pessoas, né? Mas o maior problema disso tudo, a maior dificuldade que eu vejo hoje é a chamada silicose, né? Que é a doença que afeta os pulmões, impede os pulmões, e com isso tivemos muitos problemas de saúde, muitas pessoas que perderam a vida, vieram a óbito, né? E aí começou assim, desanimar um pouco a gente. Eu, por exemplo, sou um portador de silicose, eu sou um remanescente daquela época ainda dos portadores de silicose, né? E a gente não tinha informação de como se cuidar, de como se proteger. Então esse foi uma das maiores dificuldades. Aí o pessoal, por má informação, o pessoal muitas vezes não recolhia para a Previdência Social, né? E acabavam assim, sem ter a quem recorrer. Aí no ano de 2007 veio uma diligência aí do Ministério do Trabalho e exigiu então que as pessoas usassem EPIs e fizessem a contribuição à Previdência Social. Mas aí a maioria das pessoas já não tinham como voltar no garimpo porque eles estavam bastante afetados com a saúde e também não tinham a quem recorrer porque eles não tinham direito à Previdência, porque eles não pagavam a Previdência Social. Aí eu fui convidado então pelas universidades, a URGS do Rio Grande do Sul, a Univates Lajeado e mais a Universidade Federal de Santa Maria, o FSM, para fazer trabalho de pesquisa, né, junto com eles, porque como eu conhecia toda a região, eu era daqui e tal, então eu já era uma pessoa que tinha um problema. Aí então eu fui convidado por eles para integrar a equipe das universidades para acompanhar então o trabalho e conscientizar as pessoas a fazer aquele trabalho de melhoria, né, no garimpo, que era perfuração a úmido, que aqui veio, ventilação na mina, que isso melhorou muito, né, o sistema de trabalho. Aí a gente foi convidado por eles, implantamos então o sistema de perfuração a úmido, e aí tinha aquele passivo que tinha que resolver. Aí os pesquisadores lá das universidades, engenheiros de minas e geólogos e tal, eles me orientaram então a nós formarmos uma ONG para buscarmos os nossos direitos, né? Porque aquelas pessoas que recolhiam, eles tinham direito junto à Previdência. Então a gente teve a felicidade, né, de montarmos uma ONG, uma associação que hoje se chama Amparo, a Associação dos Portadores de Doença do Garimpo. E isso foi muito importante, porque daí as pessoas começaram a receber, né, os seus direitos, enfim, o seu auxílio-doença, e a partir daí, então, a vida dessas pessoas mudou, porque daí eles tinham como levar o alimento para casa, para os seus filhos, para a sua família,
E também começaram a se cuidar melhor das suas. Tanto é que daquelas pessoas que nós éramos em 70, pessoas que a gente fundou o estatuto, né? Hoje tem bem poucas pessoas vivas, né? Que eu incluo numa delas. Então isso só foi melhorando a qualidade de vida do trabalhador, porque o que eu imagino, o que eu penso, todo o trabalho que vem, as mudanças que vêm, elas vêm para agregar, né? Elas vêm para melhorar. Eu sempre fui a favor do trabalho consciente, do trabalho, né? Do trabalho legal, da legalidade das coisas. Então, claro, existe algumas rejeição, algumas mudanças, mas tudo vai acontecer para o melhor. E aí, a partir disso tudo, né, melhorou muito. Isso também foi com as máquinas novas, né, que vendiam de exigência do mercado. Há 20 anos atrás, nós vendíamos bruta, até tinha um japonês na época, ele queria levar a pessoa daqui para dar o polimento, né, lá, que aqui não tinha a máquina. Depois foi inventar a máquina e agora nós fazemos isso no Brasil, né? A maioria das empresas dá o polimento, né, que é uma coisa que começou lá fora, a pedra bruta. A pedra ela tem que se apresentar, né? A beleza dela está na apresentação, tanto na formação como abrir, também deixar ela numa posição correta, né? Que a capela está no ângulo que se apresenta de frente, né? Aí, pois, no início eu fazia no chão, colocava no chão contra a parede, né? Forma o ângulo, e depois foi inventada aí as mesas para fazer as bases, né? E o cimento também foi meio que uma exigência do mercado, porque a pedra bruta ela solta uns fragmentos, né? Que aí a pintura segura essa sujeira, né? Não é uma sujeira, mas é um mineral que ela solta com o tempo. E aí por isso surgiu daí de botar cimento para pesar mais, para baratear ela, que daí pintava em cima e não aparecia de cimento. Diante de várias melhorias no decorrer dos anos, a população aumentou. A produção de pedras teve um crescimento elevado e o município passou a ser reconhecido internacionalmente graças a empresas exportadoras que se instalaram no local, diversificando o ramo de atividades que passou a ser de somente extração para industrialização e comércio, gerando mais empregos e fazendo com que os negócios prosperassem. Isso marcou o início da indústria e comércio da ametista. Eu diria que hoje ela está um pouco defasada aos valores da pedra, mas no passado era muito procurada, né? Era uma corrida assim atrás de uma mina. Qualquer jovem queria ser garimpeiro, né? Muitas pessoas não estudaram ou deixaram de estudar porque eles queriam trabalhar no garimpo para faturar dinheiro, porque era que nem eu falei no início, gerou muita renda, gerou muita riqueza, né? E com o passar dos anos, ele foi que defasando um pouco os valores, né? Isso questão de mercado, questão de vendas, né? Questão de procura, né? Porque a pedra é assim, tem a lei da oferta e a procura, né? O mercado asiático compra muito, então quando está ruim lá é porque está ruim para nós, né? E eu vejo hoje que o jovem ele desistiu então de minerar, de trabalhar como garimpeiro, devido aos problemas que surgiram na saúde do trabalhador, né? Então eles ficaram tanto quanto assustados, porque dificilmente a família, né, no vizinho tinha um problema de sílica, né? Mas com o trabalho que está hoje, com o que foi, com as mudanças que veio, eu gostaria, se eu pudesse, voltar, né, assim, a trabalhar no garimpo, porque aquele problema que tinha, que era a silicose, ele não existe mais. Então os jovens, claro que eu na minha percepção, eu acredito que deu uma demanda aí da juventude de trabalhar no garimpo devido aos problemas de saúde,
que hoje não existe mais. Eu achei essa pedra, eu vendi ela por 9,5 milhões, tempo do milhão. Era muito dinheiro. Eu comprei um Chevette, 82 Chevette do ano, não era novo, era semi-novo, por 1.900. Dá para comprar 6 Chevette, 6 carros do ano, imagina. Na época valia muito mais as pedras. Só existia aqui, né? A ametista. Agora tem no Uruguai, tem na Bahia, tem vários lugares. A ametista mesmo perdeu o valor pela quantidade, né, que produz hoje. Uma pedra que a gente comprou com uma formação baixa, uma peça redonda, e aí para abrir ela numa forma que desse a formação ideal seria tirar a parte de baixo. Aí foi tirar a parte de baixo, virou, viu que dava para fazer uma mesa. Acho que é uma das primeiras mesas que foi feita, foi nessa ideia. A minha especialidade dentro da empresa, já tem 30 anos, foi justamente isso, formar a pedra. Eu faço isso há 30 anos, riscando, abrindo da melhor forma. E cada pedra ela mostra para que veio, né? Ela tem uma forma. Por isso tem várias formações hoje no mercado. Criação, né? De ideia de como formar ela. Outras opções de rendas para os munícipes tiveram início, como a lapidação das pedras ametista, indicando a rentabilidade do investimento na industrialização de gemas. Além disso, foram caracterizados os parâmetros técnicos dos processos de lapidação manual e mecanizada, comparando a performance de cada uma dessas técnicas de lapidação no processo da ametista. Isso o próprio importador ele passa essas informações, né? É uma coisa nova, novidade. A pedra tem que... Quem tem novidade para oferecer, vende. Assim como ele, né? Nós também temos que inventar, criar formas diferentes para atrair o consumidor final, né? Porque capela hoje já caiu na moda, não é mais apesar de que o garimpo não sobrevive sem vender capela, só por outras formas. A maioria é uma pedra pequena, se tu não fizer uma capela, tu desmancha ela, termina. Aí o forte do garimpo é a capela, que tem que... eu sempre digo que a capela a gente tem que vender, os outros itens eles se vendem por conta, né? Então o vendedor tem que fazer o importador comprar a capela junto com outras formas. Dessa forma, a pedra passou a movimentar cerca de 90% da economia da cidade. A exportação para países como China e Alemanha se tornou uma forte aliança para o município e logo se tornou uma potente forma de valorização da pedra, agregando em seu valor e tornando a profissão garimpeira sustentável e uma atividade muito valorizada. Foi desta forma onde garimpeiros e comerciantes no ramo das pedras que ergueram uma cidade também ajudaram a criar uma marca, a Expo Pedras, uma grande feira que é realizada no mês de aniversário da cidade para celebrar a conquista dos garimpeiros e a beleza dos minerais. Feira esta que com o tempo tornou-se reconhecida internacionalmente pela beleza de sua exposição de pedras, atraindo vários visitantes e expandindo opções para a comercialização de gemas e joias e atualmente a divulgação do turismo local.
E a Ametista do Sul está nesse potencial aí no turismo, né? Que hoje eu trabalho, eu assim, me orgulho porque eu exerço várias funções dentro da sociedade, eu não fico quieto. Hoje eu faço artesanato, sou artesão e também sou receptivo turístico, né? A gente recebe grupos, a gente conta a história, tem livros que a gente ajuda a fazer e fiz muitas viagens pelo Brasil levando os nossos conhecimentos, levando as nossas informações, trocando informações daquilo que deu certo aqui no setor de garimpo, né? Que não é só aqui que tem, digamos assim, sílica, né? Em todas as partes do Brasil tem, então a gente levava como que deu certo aqui, tinha que dar certo lá também, então a gente fica feliz por isso. Essa informação que a gente buscou e teve conhecimento, a gente agregou com as outras pessoas, né? Então eu acho que a Ametista do Sul tem muito a crescer e vai crescer com certeza, né? Trabalho consciente, trabalho seguro, acho que isso faz parte da vida de cada um. Graças à extração que formara túneis de mais de 800 metros de profundidade e atualmente já se interligam no subsolo da cidade, ficaram as belíssimas galerias desativadas que preservam a beleza natural dos garimpos. Possuem vários minerais em seu interior, preservados nas paredes, e ainda possuem um clima agradável o ano todo. Fornecem conforto e bem-estar, abrindo portas para um novo ramo de atividade, o turismo. Empresários no ramo da mineração aproveitaram essas características únicas e diferenciadas que os garimpos proporcionam ao ser humano para despertar os sentidos de estar a cerca de 40 a 60 metros abaixo do subsolo. E ainda aprender muito sobre a história da mineração, formação da pedra ametista e a profissão tão interessante que é a dos garimpeiros. Isso torna atrativos turísticos para vários gostos e idades. Juntamente com a comercialização de gemas, joias, drusas, geodos de diversos tamanhos. Quando foi construído o museu, quando as pessoas começaram a saber, bom, vai ter um museu na Ametista do Sul, vai ter o que vai ter lá, muitas pessoas encontravam, os garimpeiros encontravam os geodos dentro da sua mina lá e vinham oferecer para o pai, e iam mostrar, né, como que era, tem interesse, não tem, como que é, vamos negociar, vamos fazer uma coisa assim, que é o normal, né, daqui da nossa cidade, né, toda a cultura que a gente tem de fazer muito negócio na conversa ali no dia a dia. Então é motivo de muito orgulho, eu acho, para muitos garimpeiros que vêm visitar o parque aqui hoje, encontrar aqui na coleção uma peça que foi extraída por eles, que foi encontrada no garimpo deles. Eu acho que isso é uma ligação muito interessante do nosso trabalho e é o objetivo principal do parque, é sim mostrar toda a riqueza que a gente tem aqui na nossa cidade, com o intuito de valorizar ainda mais o trabalho do garimpeiro. Então a gente enaltece muito aqui a importância dos garimpos e do próprio garimpeiro, do trabalho do garimpeiro aqui para nós, na nossa cidade, que traz todo esse desenvolvimento. As minas desativadas deixaram de ser um local de trabalho, tornando-se um testemunho silencioso da história da cidade. Só precisava de uma grande ideia e de pessoas com amplo conhecimento sobre sua atividade para se tornar uma experiência verdadeiramente única. As inovações não pararam por aí. E hoje os visitantes podem apreciar restaurantes localizados dentro dessas minas desativadas, entre outros inúmeros atrativos no subterrâneo do município. Aquele rodeio bonito ali na volta da Vitória, né? Ali que foi sair essa pedra ali, ela tem daqui 5.700 metros de distância daqui, GPS linha reta, né? Então, assim, quando ela saiu, assim, ela se agigantou depois de extrair. Porque ela era bonita, só que quando foi aberta, ela mostrou o que era aquela pedra, né? Porque foi uma das surpresas assim, mais agradáveis que eu te digo que eu conheci na minha vida. Porque eu vi essa peça no basalto, vi essa peça depois de extraída e quando eu vi ela aberta, já pronta, ela é diferente. Então daí se você trouxer o maior curador inteiro de pedra mesmo, ele se ajoelha, porque ela é perfeita. Então assim,
o apreço que a gente pegou por as pedras foi quando tu vai olhando uma assim, isso aqui eu nunca tinha visto, isso aqui eu nunca tinha visto. Faz um esforço e segura. Não tem, né? Porque isso aqui, as gerações futuras, eu te digo assim, vão agradecer. Porque se você pegar toda a história do nosso país, assim, muita coisa boa foi embora que hoje não vai encontrar mais. Nós aqui no nosso setor também, quantas coisas boas foram embora, porque as pessoas não valorizavam como tinha que ser valorizada. Hoje não, hoje é tudo diferente. Hoje quando pegou uma peça rara, aquilo que valia 1.000, hoje para o conhecimento ter vindo do que é a raridade, hoje vale 50. Pensando em preservar a história e a identidade da cidade, que são os minerais, o turismo conta com a Igreja São Gabriel, única do mundo revestida com 40 toneladas de pedras preciosas. Além de um templo sagrado, ainda se tornou um ponto turístico deslumbrante, com a decoração com minerais em suas paredes internas e o altar. A Ametista do Sul é mais do que apenas um destino turístico. É um lugar onde a história da atividade garimpeira ganha vida. Cada pedra, cada garimpo, cada construção conta uma parte da história da cidade e da determinação e resiliência de seus habitantes. Nessa nossa geração, mas as futuras vão entender de que isso é feito um trabalho a longo prazo. Se você pegar a primeira peça que eu colecionei, tem mais de 30 anos que eu tenho guardado. A gente vai fazer um lugarzinho de destaque para ela, vai enaltecer. É um pedacinho de calcita que se existir perfeição é aquilo ali, está lá no meio de todas as outras que você não tem que destacar. Foi a primeira peça de um acervo de 2.000 exemplares. Então, se ela está ali é porque ela tem um valor diferenciado, ela tem uma história. E além, claro, você sabe aquela grande, mais valiosa que saiu até hoje na nossa região, pode sair um outro exemplar parecido, mas perfeita em todos os quesitos, que é coloração, formação, abertura, ponta, graúda, não tem agressão, e é 2,5 toneladas pura. A gente, por a vivência que a gente tem nas minas, o tempo que a gente trabalhou, que a gente conhece as minas da região, muito difícil sair uma semelhante, né? Tomara que saia. Então a gente tem orgulho de ter ficado com isso, sabe? De ter cuidado dessa parte da história. Então, para nós, assim, é uma história, é uma vida, né? Então, daí, assim, sempre a gente baseado nisso aí. É o que aconteceu na nossa região ali, sabe? Que na época, quando foi comprado, foi quando foi começado a fazer o museu. A gente teve que parar quase um ano no museu, atrasando, para poder pagar a pedra para depois tocar o museu, porque não podia deixar embora, né? A mineração em nossa cidade é mais do que um capítulo da história. É uma fonte de oportunidades, determinação e esperança que molda o presente e o futuro. Tudo começou por acaso e persistiu, graças ao esforço e ao conhecimento adquirido pelos garimpeiros ao longo dos anos. Esta profissão, transmitida de geração em geração, é o que deu à cidade o nome de Ametista do Sul. Uma cidade rica em beleza e cultura, orgulhosa de ter a ametista como seu símbolo de sua identidade. Eu tenho loja tem mais de 10 anos, então a gente vê hoje um aproveitamento muito maior do material, porque, como o pai falou, antigamente se dava valor para um tipo de produto, né, apenas com as características que a gente entendia que eram excelentes para o trabalho. Para comprar e para vender, que as pessoas procuravam mais. Hoje em dia não, até em virtude da escassez e a própria evolução da indústria, né, de você fazer um artesanato, beneficiar um artesanato, enriquecer um artesanato, né, e valorizar mais a pedra que talvez não tinha tanta qualidade para ser vendida ela inteira. Você faz uma base com pássaro, você faz uma chapa de frios, você faz talheres para servir mesa posta, você faz pingentes, brincos, colares com uma semijoia assim, diferente. Eu acho que tudo isso eu vejo de forma muito positiva, porque você aproveita muito o material, muito rejeito que há um tempo atrás ia fora. Então hoje você tem um leque de opções, uma variedade de produtos muito grandes com o material todo que a gente tem aqui. Então é um aproveitamento que nós que consumimos e vendemos, a gente agradece, e a natureza também por consequência, né,
ter um aproveitamento melhor de tudo que a gente tem aqui. Nesses 32 anos, a cidade já passou por vários momentos memoráveis que orgulhosamente os munícipes guardam como lembrança. E houve períodos críticos superados com perseverança, coragem e fé. Tudo isso não seria possível sem a atividade garimpeira que abriu portas para um futuro promissor. Impulsionou o desenvolvimento de comércios, indústria e turismo. Todo o crescimento destes setores da cidade é atribuído a esta atividade tão importante. E eu acho que a cidade também está de parabéns, né? Por esse desenvolvimento que aconteceu graças ao garimpo, né? Graças à mineração. A nossa região é uma região que não tem como a agricultura ser forte, né? Porque é muito íngreme, muito perigoso, então não tem como, não existiria aqui a Ametista do Sul, não existiria se não fosse o garimpo. Então com isso, eu volto a repetir, gerou tudo isso, esse potencial turístico, essa riqueza e renda graças à extração, à mineração que se deu, né, em nosso município. Sou um colecionador de memórias e é importante eu passar isso para a geração que vem, né? Que muita coisa não é na escola que a gente aprende, numa faculdade que é 4 anos, eu já tenho 50 anos que é uma faculdade, né? Que já aprendi bastante e a gente está sempre aprendendo, né? Com as exigências que o mercado faz e a criação de máquina nova, equipamento novo, a gente consegue dar forma melhor, agregar mais valor, fazer o comprador se encantar, né, por essa riqueza, né, essa beleza que Deus nos deu aí, né, que para nós só resta apresentar ela, dar a forma, levar até o consumidor final disso. Hoje o nosso acervo a gente tem em torno de 2.000 exemplares, onde a gente tem a coleção de selenita, que já é um material, bem dizer, extinto aqui na nossa região, né? Então a gente sempre teve uma preocupação com a geração futura. Tanto é que a nossa mina faz 23 anos que está desativada. A gente preservou ela. Então hoje, assim, para você ter uma ideia, nós temos uma coleção que para um curador de qualquer coleção ele vai entender, né, que ela é rara. Então assim, nós tivemos a preocupação de segurar com muito sacrifício os exemplares mais raros, além dos meteoros também, que a gente tem orgulho de ter uma hora que caiu no estado aqui, né? E também convidar, né, as pessoas para vir conhecer o parque aqui, né, que ninguém está contemplando desse material todo. Eu acho que vale muito a pena as pessoas virem conhecer, porque tem uma história muito rica. A gente tem as meninas aqui que estão aptas, né, para poder mostrar tudo, contar tudo para quem vem fazer a visita aqui no parque. Eu acho que é bem interessante, porque vai sair daqui, assim, com certeza maravilhado, né, com tudo que a gente tem na cidade. Eu acho que é bem interessante conhecer aqui. Olhando para o futuro, este ciclo continuará a abrir novas oportunidades, seja no desenvolvimento de novas formas para a segurança e desenvolvimento da mineração, onde a preservação da vida dos garimpeiros esteja em primeiro plano, ou servindo de base para a expansão do turismo, trazendo novas oportunidades para a exploração de novos usos das galerias desativadas. Tudo começou com uma ideia a partir de um mineral e até hoje as ideias não param de surgir e de solidificar, formando novas possibilidades. E é assim, carregado por uma energia que a pedra transmite, que os munícipes não desistem do sonho de ver a Ametista do Sul prosperar para poder desfrutar da qualidade de vida que é viver em uma cidade encantadora que reluz ao brilho dos cristais. Mesmo com o passar das décadas, os valores trazidos pelos garimpeiros permanecerão nas raízes dos cidadãos. A cidade sempre terá um profundo agradecimento por tudo que se tornou possível ao longo dos anos
graças à primeira pedra encontrada pelo agricultor que guardou junto com o seu sonho de prosperar e, após a descoberta de seu valor, passou a sustentar várias vidas. Esse ciclo, desde o início até aqui, tem que ser preservado, pois não é uma história qualquer. É a nossa história que parece distante, mas está a 60 metros abaixo dos nossos pés. Você já parou para pensar? Onde construímos nossas casas, onde depositamos nossos sonhos, logo abaixo no subsolo, nossos familiares, amigos, conhecidos, depositam a esperança de encontrar a pedra ametista, desbravando o subterrâneo. Isso torna a cidade tão especial, pois 2 gerações podem estar situadas na mesma localização, estando em ambientes diferentes, sendo separados somente por rochas e pedras. Seguimos olhando para o futuro, seja no subsolo ou acima dele, que continuemos a buscar nossos objetivos, depositando a confiança de ver nosso destino brilhante em Ametista do Sul, honrando nosso passado, onde a atividade garimpeira, que já trouxe tanto para a cidade, continuará a ser a força motriz por trás do seu crescimento e prosperidade.